Bom, bom dia, gente. Meu nome é Juan, né? Hoje eu vou apresentar o meu artigo que chama Basins of Attraction, Commitment Sets and Phenotypes of Boolean Networks. Tá? Bom, aqui eu trouxe os tópicos que eu vou começar falando, né? Eu dividi em relação ao meu artigo, né? O que poderia ser, ser bom, né? Abranger nessa apresentação. Vamos começar com o background. Bom, no background, eu vou falar um pouquinho da problemática. Né? A problemática em si, para os autores, né, do artigo, eram que tinham poucas ferramentas disponíveis para calcular e visualizar os atratores, as bacias de atração e outros pontos, né, dessa, dessa visualização. Na modelagem, não é apenas o software que ainda limitava, mas também as noções de alguns pontos, né, a teoria, e a frequente falta de identificação de bacias de atração. Então, eles tinham essa dificuldade em bacias muito grandes. Então, nesse cenário de dificuldade, surgiu uma oportunidade tanto para a teoria quanto para a computação do fato de que os elementos eles poderiam estar em várias bacias de atração, né? Bacias distintas e atratores distintos. E eles queriam coisas mais específicas, pontos específicos. Então, a maior dificuldade deles era essa. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns tópicos, umas palavras-chave, né, que vão ter durante a apresentação, que o primeiro delas é o NuSMV, que é o grande X da questão aqui, tá? O NuSMV é uma implementação, né, e extensão também do SMV, que é a primeira ferramenta de verificação de modelo, que é baseado em diagramas de decisão binário. Essa ferramenta ela foi projetada em uma arquitetura aberta para verificação dos modelos, né? Ele também é open source, né? E ele tem essa ênfase na verificação simbólico, de maneira simbólica. Ou seja, ele não, ele funciona também para casos reais, desde que não sejam muito extensos. Porém, ele é bem mais otimizado quando você utiliza pontos de teste, onde ele permite uma análise, né, bem mais eficiente. Também existem outras ferramentas que verificam esses modelos, né, que são especificamente de redes biológicas, biologia de sistemas também. Porém, os recursos adicionais, né, eles, eles têm um custo por eficiência, e esse custo ele não é só monetário, mas também performático, né? Ele atrapalha nas consultas mais básicas. Então, quando você tem essas outras ferramentas, elas podem até não ter um foco mais de simulação, né, como o SMV, porém eles têm uma perda muito grande em consultas básicas, então você acaba perdendo muito tempo no processamento. Um exemplo de ferramenta, né, que a gente está citando aqui é a Antelope. Bom, também no segundo ponto é o PyBullNet, que é um pacote Python que eles criaram, onde tem funções de visualização básica, de conjuntos de compromisso, né, de bacias, de fenótipos e até mesmo resultados gráficos. Então ele gera gráficos para a gente. E duas siglas, né, que a gente vai utilizar aqui, que é o CTL, é a lógica de árvore computacional, e o STG, que são gráficos de transição de estado. Bom, nesse artigo foi desenvolvido o NuSMVA,
Esse artigo ele foi escrito com base nesse desenvolvimento, no SMVA, que é uma extensão do NU SMV 2.6, né, que é a versão dele. É uma implementação de verificação de modelos de estados, certo? Ele completa a parte teórica, né, do software e também aumenta a eficiência, recurso e escalabilidade da ferramenta. Então, tem vários pontos que agregam muito, né, nessa extensão. O projeto ele utiliza a estrutura CRIPC, né, que é o que nós utilizamos também muitas vezes em aula, que é a representação gráfica, né, dos estados, né, com o modelo clássico, onde temos os estados de cada gene, onde eles vão até seus atratores, né, de forma específica, onde ela traduz uma lógica escolhida, que nesse caso é a CTL, né, que é a lógica de árvore de computacional. Ainda assim, né, para essa problemática, para a identificação de bacias e atratores, o NuSMV, né, sem ser o NuSMVA, falando do software, né, base para o desenvolvimento do NuSMVA, ele ainda é a base ideal para qualquer implementação, porque ele tem todas as bases, todos os princípios iniciais de qualquer abordagem relacionada a isso. Né? Bom, para início, quando eles começaram o desenvolvimento, né, eles tiveram alguns pontos focais. Por exemplo, na detecção do atrator, né, como ponto de partida, para testar a consistência de modelos e também para obter previsões de outros modelos. Outro ponto também que eles utilizaram, né, é a localização de atratores. Onde que esses atratores estão localizados? Não só os atratores em si, né, não só eles como unidade, mas sim a localização onde eles estão. Né? E as suas bacias de atração também foram originadas como o início na abordagem. A região e a transição entre os estados também determinaram algumas partes da probabilidade que eles calcularam e fizeram as fórmulas para alcançar alguns atratores específicos. Então, tiveram todos esses pontos de partida, né, como ponto focal. E a partir de um ponto de vista prático, né, em laboratório, a motivação para eles criarem, estudarem e implementarem isso foi estudando bacias e atratores, né, e descobrindo como os processos de decisão são implementados dentro das redes de interação em células vivas, então em exemplos reais. Tá? Em geral, o cálculo de bacias de atração é desafiador porque o tamanho do espaço cresce exponencialmente com o número de genes do modelo. Então, eles tiveram muito problema com isso, principalmente na parte do estudo de bacias grandes. Além disso, também tem o custo computacional, né, da análise do gráfico completo, porque existe muito custo de processamento, né, e geralmente não conseguimos ver cenários reais. Por isso que nós temos que ir para resultados de simulação. Com isso surge um problema. Como que isso seria verídico, né? Para ter uma assertividade maior nessa veracidade, eles pegaram e criaram um algoritmo que ele pega essa simulação, pega o cenário real a partir de parâmetros que são utilizados, né? Parâmetros reais, com dados reais, e ele faz uma comparação dos dados da simulação com dados reais para saber se esses dados da simulação realmente vão gerar especificações desejadas, né? Não vão ser dados furados, não vão ser dados um falso negativo, no caso, né? Seria.
Bom, vamos lá. Depois que eu dei esse overview, né? A gente vai começar a falar dos tópicos do estudo que eles fizeram, principalmente dessa parte do Model Checking with Accepting States, que é a verificação do modelo com estados de aceitação. Aqui nós vamos falar um pouquinho da verificação do modelo CTL, que foi originalmente projetado para responder sim ou não, né? Que é o nosso modelo usado em aula, que é 1 e 0, verdadeiro e falso. Quando a verificação foi usada em softwares e projetos de hardware, ela acabou analisando as razões que um projeto não atendia. E isso levou eles a pensarem em um ponto, né? No desenvolvimento de um algoritmo que geraria exceções, né? Quando as consultas fossem falsas. Porém, isso daria um trabalho muito grande. E aí, no desenvolvimento no SMVA, eles decidiram calcular apenas o conjunto exato de estados que satisfaziam uma execução, entendeu? E não é, o cálculo de todas as exceções. Bom, a representação nos estados de aceitação de uma lógica de árvore computacional, de uma CTL, Phi, e com o STG, né, que são os gráficos de transição do estado de S, são definidos pela expressão abaixo, né, a expressão accept, que está descrita no slide abaixo. Tá? Bom, agora vamos falar sobre os estudos que eles fizeram a respeito dos basins of attraction ou das bacias de atração. Né? Bom, as bacias de atração descrevem estados que levam a atratores, como nós vimos e cansamos de ver na aula, né? Porque nós trabalhamos sempre com isso e isso teve vários pontos de ênfase durante os estudos, né? Então, grandes bacias, conforme os estudos que os escritores tiveram, grandes bacias sugeriram uma certa persistência de uma característica de seus atratores contra perturbações. Então, eles eram mais resistentes. Enquanto pequenas bacias surgiam atratores improváveis, não tinham uma certa como você especificar um atrator, né? E aí surgiu essa definição. Com base nisso, eles também criaram dois tipos de STG, né, que eram determinísticos e os não determinísticos, que existiam com uma diferença entre eles, que é os determinísticos, como apresenta no slide, eles poderiam alcançar exatamente um atrator específico, enquanto os não determinísticos eles alcançavam vários atratores, né, geralmente. Então, isso ajudou a eles a classificar as bacias de atração em bacia fraca e bacia forte. A bacia fraca, eles decidiram, com base nos estudos, que elas continham todos os estados que poderiam alcançar um determinado atrator. E a bacia forte continha todos os estados que podem alcançar apenas um determinado atrator, um atrator específico. E a partir daí, eles definiram três expressões. Né? Primeiro, a expressão definida foi a de bacia fraca, onde uma atração é definida pelo fluxo de weak basing, onde os paths de x, como está na expressão 1, é o conjunto de todos os caminhos, começando pelo x no S. E onde A, que pertence π, significa a aparição do atrator ao longo de π. Isso também é de acordo com a expressão 2 e expressão 3, tá? Porém, quando eles chegaram na parte da bacia forte, eles tiveram um ponto de atenção, onde quando as bacias são livres de ciclos, elas tiveram que ter uma outra expressão à parte, que é a cycle free basing, né?
e ela é definida pela expressão número 2. Já as bacias fortes eram chamadas de strong basin e representadas pela expressão número 3. Bom, conforme o sistema faz a transição de uma bacia fraca para uma bacia forte, ele perde o potencial de alcançar certos outros atratores. Então, como a bacia fraca ela tem um escopo maior de atratores, né, e não um específico, a gente perde esse potencial de alcance. E essas transições também elas dão uma dica de processos para decisão dentro dos padrões de mudança, né, das bacias. Então, isso ajudou eles na criação e na extensão do, do, do da extensão, né, do NU SMVA. É, bom, a próxima parte é uma representação visual feita para três tipos de bacias, né? Para essas três tipos que nós vimos. A Weak Basin, a Strong Basin e a Cycle Free Basin. Tá? A bacia fraca, como mostra a figura A, ela está mostrando genes que se atraem, ou seja, uma bacia como um todo, onde tem vários atratores, onde podem ter várias conexões. Tá? Já a imagem B, ela tem um conjunto onde ela mostra a bacia forte, que mostra um dos ciclos focados nos atratores. E por último, a bacia C, né, que é a Cycle Free Basin, né, onde ela direciona apenas por um único atrator, que seria o 000. Já nos gráficos, né, onde a gente pode ver o A e o B, o Staked Bar Plot e o Pie Chart, nós temos os tamanhos relativos das bacias de atração, né, como barras, com relação à inclusão deles, e também com as cores, né, de cada bacia. E no B, as fortes bacias de atração visualizada como um gráfico em pixel. Nós podemos observar também que todas as definições que eles citaram acima são muito funcionais. E mesmo que nem todos os atratores sejam conhecidos, elas ainda continuam funcionais. Na prática, eles conseguiram calcular a bacia forte independentemente que não sabiam, né, se existiam atratores adicionais ou não. Bom, agora vamos falar um pouquinho de commitment sets, que são os conjuntos de compromissos. Essa é uma abordagem diferente para compreender atratores na região que vão estar e os espaços que eles usam dos estados. Tá? Os conjuntos de compromisso particionam o espaço, tá, de estados em classes, que podem alcançar exatamente os mesmos atratores. O conjunto são os melhores, são a melhor resolução, né, de otimização em relação ao potencial de alcançar certos atratores específicos. Uma análise das semelhanças do mesmo conjunto é tão relevante quanto as diferenças entre conjuntos de compromissos. É uma forma para entender os processos de decisão realizados por transições entre conjuntos. Nesse cenário de commitment sets, nós conseguimos, eles conseguiram, né, no caso, calcular sem saber todos os atratores da rede, porque eles tinham atratores específicos, através desses conjuntos que eles fizeram. E também a mesma consulta pode ser usada para bacias de atração. Isso que foi estudado por eles e auxiliado na construção do projeto. Bom, aqui nós temos a visualização, né, desses conjuntos, que um ponto legal de se falar é que quando são bacias pequenas, nós conseguimos separar, né, os conjuntos de compromissos usando cores, né, nos nós diferentes. E a letra B,
que é o Commitment Diagram, nós conseguimos ver o gráfico de quociente que é induzido pelos conjuntos. Então, mais precisamente, nós construímos o quociente do gráfico, né, e o commitment induzido pelos conjuntos de comprometimento. Então, no contexto de conjuntos de compromisso, nós chamamos o gráfico de quociente de um STG, né, que define seu diagrama de compromisso. E por último, nós temos a visualização, né, desses conjuntos em formato de pizza. Isso seriam apenas para bacias pequenas, né? E para bacias grandes ainda teria que fazer um outro gráfico de compromisso. Bom, vamos falar um pouquinho dos fenótipos, que é uma parte bem interessante aqui dos estudos que eles fizeram, que em estudos experimentais, raramente, né, os componentes do sistema eram medidos ao mesmo tempo. Então, quando eles usavam atratores para validação e previsão do modelo, a desvantagem é que os dados fornecem apenas descrições parciais que podem ser válidas, né, para vários atratores e não para um específico, como o problema do início. Para ser mais fiel ao cenário, os atratores, né, eles foram agrupados de acordo com os valores dos componentes, de acordo com os estados. E o resultado, né, desses valores, eles chamaram de fenótipos. Para ser mais específico, um fenótipo é um padrão que especifica os comportamentos de longo prazo do conjunto de dados em relação a três possíveis legendas, né, ou resultados, que seria o inibido, que é o 0, o ativo, que é o 1, e o oscilante, que é o asterisco. Com base nisso, eles fizeram a expressão a seguir, né, que ela representava esses status e conseguia ter uma noção, né, e uma conclusão que vários atratores podem ter vários fenótipos idênticos. E com isso foi definido o diagrama, né, particionado do espaço de estado em um subconjunto, que são organizados pelos fenótipos idênticos. Então, esses subconjuntos eles passaram a ser organizados, né, pelos fenótipos. E isso ajudou muito na hora deles fazerem as expressões da extensão, né, no SVMA. Assim, para concluir a parte de fenótipos, nós observamos a semelhança das consultas de conjuntos. Então, a gente pegava os fenótipos e conseguíamos ver as semelhanças. E a única diferença, através da comparação habitual, é que em vez de usar um individual, né, no caso, a gente usava um conjunto. Eles usavam, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho do nu SMV, with accepting states. Agora ele vai explicar um pouco mais e se aprofundar um pouco melhor no programa em si. Bom, o desenvolvimento do nu SMVA foi desenvolvido capaz de retornar os estados de aceitação de uma transição do sistema e junto com a fórmula CTL, né? Ela, como eu já disse, é baseada no NU SMV 2.6 e essa denominação, esse NU SMVA, né? Esse A vem de Accept States, tá? Então a explicação é essa para o nome. E ela foi introduzida a partir da versão 2.0 do PyBullNet. Então, a partir da utilização da biblioteca em Python PyBullNet 2.0, né, na versão 2.0, a gente já teria acesso ao NU SMVA. E a fim de decidir se uma fórmula CTL é verdadeira ou falsa, o NU SMV já calculava os estados de aceitação. Então, eles só tiveram que fazer
pegar essa informação, né, e fazer ela ficar mais acessível para implementar um formato adequado no qual ele retornaria a aceitação dos estados. E eles decidiram usar esse retorno, né, de forma fatorada. Então a saída é fatorada, para ficar mais simples. Um ponto que eu achei bem interessante é que as expressões booleanas, né, resultantes, eles podem ser complicadas para a gente ler, para a gente fica meio ilegível para nós, né? Nós temos uma certa demora para processar todo o gráfico, toda a expressão booleana. E na sintaxe, né, no SMV, é, eles fizeram ficar bem mais simples. Então, elas poderiam ser utilizadas como subfórmulas de consulta CTL, para obter certas expressões minimizadas, que aí ficam mais fáceis, né, mais intuitivas para a gente ver, bater o olho e chegar a uma conclusão ou fazer uma comparação. Eles também estenderam a biblioteca PyBooNet com um módulo chamado Boolean Logic, que utiliza uma função minimize expresso, né, que usa no programa para minimizar essas expressões booleanas e se tornarem mais fáceis, né, de interpretação. O PyBooNet ele pode computar as várias bacias de atração, os conjuntos de compromissos e os fenótipos de todos os tipos. Então, sempre que precisar para ter um estudo ou um resultado mais eficiente, ele pode ajudar em todos esses casos. E caso alguém tenha interesse para ver, né, o PyBooNet, eu deixei nas referências o tutorial, né, para consultar e poder utilizar também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos resultados, né, que é o que realmente os números, né, dados, onde mostra eficiência e escalabilidade no SMV-A comparados com Antelope, tá? Com aquela outra ferramenta que eu comentei lá no começo. Bom, aqui nós temos 4 exemplos. Em cada exemplo, nós temos o resultado de weak basing, strong basing, commitment set, tanto do null SMVA quanto do Antelope. O primeiro é com 12, eu não vou comentar porque não teve uma melhora na eficiência, né? Porque 1 segundo já é bem eficiente na leitura. Porém, na de 24 a gente já consegue ver, né, uma grande melhora tanto nos 3 tipos, weak basing, strong basing e commitment set, onde a gente tem uma média no Antelope de 19 minutos e aqui no SMVA a gente cai essa média para 1 segundo. Tá? No segundo, então, é mais expressivo ainda, né, que é 53 elementos, onde a gente tem um processamento no Antelope de 12 horas. Aqui a gente tem uma média de 2 minutos e meio no SMV. E por último, quando a bacia é muito grande, né, os elementos são muitos, por exemplo, de 103 elementos, realmente demora de 12 horas para mais. Tá? Bom, essa foi a minha apresentação. Eu vou fazer algumas conclusões desse artigo, principalmente na colocação, né, das noções de uma bacia de atração para a transição dos sistemas de avaliação. Ele traz para uma expressão matemática, né, ele tenta conduzir essa extensão para uma expressão matemática. Para cada conjunto introduzido e seu correspondente de alcançabilidade, foi desenvolvido meios de visualização, seja na forma de um diagrama ou de um gráfico. Também no lado computacional foi definido qual modelo de CTL, verificando accept states, então teve um ganho muito bom no SMV, né? Porque antes o accepting states não estava incluso. No SMVA também já vem com essa ferramenta, com essa biblioteca, né, PyBooNet, então oferece uma interface de alto nível para a gente modelar e verificar
as redes booleanas com funções para geração de modelo e consultas mais eficazes. As bacias também livres de ciclos que surgem na condição natural de que todos os caminhos originados em um estado devem levar ao mesmo atrator. Ele mostra, né, que outras diferenças ao comportamento das trajetórias são possíveis. E, por fim, a comparação, né, do NU, SMVA e do Antílope, onde a gente tem altos ganhos em redes com elementos de 24 e 53, né, onde deixam de ser horas e passam a ser minutos. Então fica bem mais otimizado. Bom, essas são algumas referências para quem quiser depois também acompanhar algum ponto, tá? E muito obrigado.